Então, eu vou começar aqui as perguntas com a Roberta. Vamos lá. O que são transtornos mentais de uma forma simples? Tá. De uma forma bem simples, Bia, transtorno mental, na verdade, é uma disfunção cerebral. Tá? Uma disfunção. É uma falha de cognição. É como se parte do cérebro de uma determinada pessoa não funcionasse exatamente igual às pessoas que a gente consideraria normal. Uhum. Tá? Então, é uma disfunção. Posto isso, o que eu já vou chamar atenção aqui? Nós, enquanto psicanalistas e psicólogos, conseguimos fazer a leitura de possíveis transtornos, mas eles só podem ser diagnosticados por psiquiatras, que são médicos. Então, esse trabalho combinado é muito importante, principalmente se a gente realmente tem o diagnóstico, tá, da disfunção, do distúrbio. Por quê? Eu combino o trabalho médico e, por vezes, medicamentoso com o trabalho psicoterapêutico, que pode ser conduzido tanto por um psicólogo como por um psicanalista. Tá? Então, vamos imaginar assim, uma parte do cérebro não está funcionando como deveria. E aqui é claro que a gente tem também outras questões que são químicas, físicas, biológicas, mas aí a gente não precisa entrar tanto no mérito, tá? Conseguiu entender, mais ou menos? Estou falando de uma maneira bem didática, tá? Sim. Claro que eu poderia ficar horas e horas e horas falando, explicando, trazendo termos médicos, mas acho que não faz sentido aqui para a proposta. Sim, obrigada. Tá dando para entender? Ótimo. Quais são os transtornos mentais mais comuns hoje em dia? Tá. Hoje, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque existe uma fala muito corriqueira na nossa sociedade dos famosos T's, né? Então, todo mundo tem um T. O mais famoso deles aí seria o TDAH. O TOC, que é o transtorno, né? A gente tem o TOC e tem o TOD, né? Mas o TOC é o de compulsão. O TOD, ele a gente chama de opressivo desafiador, mas não vou entrar muito no detalhe. Mas o TOC, todo mundo brinca. Eu falo, eu tenho TOC, né? Eu tenho TDAH. Hoje todo mundo é TDAH. Então, a gente vai tomar um pouquinho de cuidado. Então, antes de falar exatamente o que está acontecendo nesse momento, né, social que a gente vive, com tanta influência e interferência, é importante a gente entender assim, os transtornos, eles têm classificações diferentes, tá? Então, a gente tem o transtorno de ansiedade, que é diferente da crise de ansiedade, tá? A crise, ela é pontual, ela não é corriqueira, ela não vai acontecer, né, toda semana com alguém. Então, um evento, 2 eventos, alguma situação ali que funcionou como gatilho, pode disparar uma crise de ansiedade. O transtorno de ansiedade é outra coisa, tá? Então, ele é mais persistente, ele é longínquo, a pessoa precisa aprender a viver com ele, tá? Então, o transtorno de ansiedade é um que ou você tem ou você conhece alguém que tem, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, dados também das organizações aqui de saúde da América Latina, a cada 7 pessoas, uma tem algum tipo de transtorno. É um número extremamente assustador. Então, a gente tem de ansiedade. A gente tem transtorno de humor, Bia, que a gente fala muito da depressão e do transtorno bipolar, mas eles estão dentro do que a gente vai chamar de transtorno de humor, né? Então, a depressão também é um transtorno. Por quê? Porque, geralmente, a pessoa não fica um dia em depressão. Ela está depressiva, ela é depressiva, e aqui eu tenho uma questão de tempo, né? Tem uma temporalidade aqui. Então, o transtorno é algo que vem, que arrasta, que permanece ali no dia a dia da pessoa. Então, dentro do transtorno de humor, a gente tem a depressão e a bipolaridade, tá? Que vai ser um pouquinho diferente do borderline. Então, bipolar também, no dia a dia, a gente eventualmente escuta alguém brincando, falando, nossa, esse aí é bipolar, né? Eu gosto de brincar e explicar para os jovens que é como se tivesse a bipolaridade, é como se tivesse uma queda de voltagem. Eu tô bem, de repente cai a voltagem. Eu tô bem, cai a voltagem, né? Mas é um transtorno, tem ali um desequilíbrio químico, algo acontecendo no cérebro que faz com que essa pessoa não tenha comportamentos em equilíbrio. Ela tenha rompantes, geralmente rompantes. Então tô normal, começo a chorar demais por nada. Tô normal, fico estressada demais por nada. Estou normal, fico nervoso demais por nada. Então, transtorno bipolar, em linhas muito genéricas, seria mais ou menos isso. A gente tem o que a psiquiatria também vai chamar de transtorno psicótico, que é o que a gente conhece como esquizofrenia, né? Quando a gente para lembrar, por exemplo, do que hoje a gente chama de transtornos, a esquizofrenia, até porque ela vem muito de Freud, ela é bastante da psicanálise, porque está dentro de neurose, psicose, perversão, que eu não vou explicar porque não é o objeto aqui, mas só para você entender, a esquizofrenia talvez sejam os principais dados históricos que a gente tem dentro do que hoje a gente chama de transtorno, né? E aí a esquizofrenia é um pouquinho mais complexa, tá? Ela tem aí um distúrbio que é um pouco mais intenso, né, comportamentos também mais característicos. Está dentro do que a gente chama de psicótico. A gente tem os transtornos alimentares, bulimia, por exemplo, como um deles, também é um transtorno, né, porque geralmente a pessoa, ela permanece naquele estado, é uma coisa longínqua, tá? Transtornos de personalidade, embora muita gente não entenda como transtorno, mas a gente também tem o transtorno narcisista, o antissocial, o borderline. Borderline lembra alguns filmes que existem, né, acho que é
o vidro, se eu não me engano. Você tem uma trilogia que fala, que estuda, basicamente, ela mostra no filme as sequências. Então, borderline é como se a gente tivesse várias personalidades também dentro de uma mesma pessoa. E ela está sempre na borda de alguma coisa, tá? E a gente tem os transtornos de neurodesenvolvimento, que aí entra o TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, e o TEA, que é o transtorno do espectro autista, que hoje também já são mais conhecidos aí da população. Não menos importante, a gente também tem o que a gente chama de transtornos de estresse, como a síndrome de burnout, que é bem característica do mundo corporativo, ela está muito ligada ao ambiente de trabalho, tá? E a gente também tem o transtorno pós-traumático, tá? Transtorno de estresse pós-traumático. Então, veja que é muito abrangente. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado e muito respeito com qualquer possibilidade de diagnóstico, né? E na dúvida, sempre procurar mais um profissional. Bastante complexo, né, Bia? Sim, muitos transtornos. Você viu, né? É muito complexo. Sim. Você acha que existe muita desinformação hoje em dia sobre a saúde mental? Muita. Então, olha que interessante. Deixa eu recolocar a minha resposta. Eu não acho que existe desinformação. Eu acho que existe falta de interesse das pessoas. Porque hoje, qualquer coisa que você queira, se você souber filtrar, você encontra dentro de qualquer plataforma de mídia social. Até no LinkedIn, né? E onde você quiser, Facebook, Instagram, TikTok. Então, tem muitos conteúdos sérios, de profissionais renomados, que são amplamente divulgados. Então, eu não acho que falta informação hoje. Falta interesse da população, interesse em adquirir conhecimento e ajudar o próximo. Sim. E vamos comparar, por exemplo, 30 anos atrás. Não tinha eu já tinha transtornos, eu já tinha quadros, né? Mas a gente não tinha informação. A informação estava em livro, estava na biblioteca, estava na sala do consultório, né? No consultório médico. Hoje não. Hoje todos os médicos que são bons divulgam nas suas respectivas plataformas. Então eu não acho que falta informação, eu acho que falta interesse. E uma vez que a gente tem interesse, a gente precisa ter cuidado com a informação que a gente vai estar avaliando, trazendo para si. Então sempre falo, na dúvida, consulta mais que uma fonte, tá? Por que ainda existe tanto preconceito contra pessoas com transtornos mentais? Então, na verdade, vamos entender o seguinte, pela falta de informação e por uma questão cultural, comportamental, né? Então, vamos imaginar o seguinte, se culturalmente a sociedade não estuda, não tem interesse em estudar para ajudar, é óbvio que eu vou ter preconceito. E aí, eu vou até além, né? Que indiretamente até responde a tua próxima pergunta. Se me falta informação, se me falta conteúdo, se eu não tenho interesse, quando eu lido com aquilo que é novo, geralmente o que a gente faz? A gente reage, a gente rechaça, a gente exclui, a gente pula fora. Então veja que esse tema é muito complexo, né? Agora um exemplo interessante que eu te dou, por exemplo, o que a gente vê, né? Então, vou pegar um exemplo de mães, né? Mães que têm, por exemplo, filhos com qualquer transtorno, vamos pensar num TEA, né? Do espectro autista. O que a gente vê muito? Essa mãe estudando, se dedicando, procurando informação, procurando ajuda, né? Se cercando e se munindo de conteúdo para que ela possa ter uma relação melhor, entender melhor a questão da criança, né? E ajudar a inserção dessa criança na sociedade. Então, hoje está tudo disponível, mas se eu não tenho conhecimento, é muito fácil julgar. Sim. Né, Bia? Então, aí a gente precisa, de novo, eu acho que aqui é um exercício individual, né? Então, por exemplo, poxa, tem alguém na família que tem um diagnóstico, ou possivelmente está a caminho de um diagnóstico, ler, estudar, perguntar, para ajudar. Dedicação pessoal. Exatamente, para se desenvolver, né? Para estar pronto para uma situação se ela surgir. Então, na verdade, acho que o estigma, o preconceito, ele existe porque a nossa população ela é ignorante. Mas não é porque falta conhecimento, ela não procura. Né? E aí fica todo mundo. Então, assim, tudo agora é desculpa, né? Tem TDAH. Gente, TDAH é um transtorno. E dependendo do nível, ele é medicamentoso. E dependendo do nível, o medicamento pode ser para a vida inteira. E, inclusive, em alguns casos, é o medicamento, é o diagnóstico seguido do medicamento que vai fazer a mudança na vida dessa pessoa. Que vai transformar a vida dela. Aí tem vários exemplos de casos práticos. E agora, a pergunta final. Que conselho você daria para alguém que tem medo de procurar ajuda psicológica? Bia, eu gosto de dizer para todo mundo, antes de pensar na terapia, no processo terapêutico, no psicólogo, no psicanalista, enquanto um agente de saúde mental, primeiro, eu gosto de sugerir que a gente pense neles como um agente de desenvolvimento e autoconhecimento. Eu acho que essa é a premissa, entende? Porque, ok, muitas vezes eu vou procurar ajuda porque eu passei por uma situação traumática, porque eu estou sendo atravessada por algo com o qual eu não estou conseguindo lidar, porque eu estou ali já com algum transtorno emergindo.
Mas uma das coisas que, sem dúvida nenhuma, me ajuda dentro do processo é eu me conhecer. É o autoconhecimento. É entender o que me agrada, o que me desagrada, o que me traz alegria, o que me traz tristeza. E é desse lugar que as pessoas têm medo. Então, o processo terapêutico, ele pode ser muito mais simples do que todo mundo imagina. Se eu entendo que ele é um processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, tendo como pano de fundo minha saúde mental. Entende como é tudo uma questão de perspectiva? E se eu te conto dessa maneira, não parece que eu estou falando de outra coisa? Sim. Não parece que eu estou falando, né, que você vai sentar lá no divã, no sofá ou no online e alguém vai estar o tempo todo. Não. Primeiro passo. Né, Então, assim, o que acontece na primeira consulta? Anamnese. Um resumo, uma apresentação do paciente para o analista. E essa anamnese, ela é comportamental, ligada à saúde mental. Entende? Então, eu diria o seguinte, qualquer pessoa que tenha amor próprio deve procurar ajuda. Para se desenvolver e para se conectar com a melhor versão de si mesma. Porque a gente ainda não consegue fazer isso sozinho. Eu, por exemplo, tenho 2 terapeutas em linhas diferentes. Porque eu sou terapeuta e eu preciso de terapia. Né? Então, isso também me torna melhor preparada para lidar com as questões que chegam, com os pacientes que chegam. Né? Então, eu acho que é isso. Acho que para mim esse é o pulo do gato. É eu entender que aqui eu sou convidada para autoconhecimento, autodesenvolvimento, ter a saúde mental como plano de fundo. Certo? Certo. Foi isso. É isso. E aí? Te convenci a começar a fazer terapia? Convenci.